Então pronto, vamos começar aqui. Assunto aí, espelho plano. Quem tiver com o livro aí, quiser dar uma olhada depois, tá? Tá lá na página 132. Se não tiver o livro, não tem problema, tá bom? Basta acompanhar aqui a aula e tirar dúvida caso apareça, que vai entender tudo sobre esse assunto, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. O que é um espelho plano? Espelho plano é esse espelho que vocês têm na residência de vocês aí, tá? Na casa de vocês. Então, esse espelho, ele tem algumas propriedades que a gente precisa conhecer, tá bom? Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou desenhar um espelho. Digamos que esse desenho que eu acabei de fazer é um espelho. Então, olha só. Esse espelho aqui, ele vai ter uma região, né, uma superfície. Eu vou demarcar aqui essa superfície aqui com uma reta. Ó. Essa reta que passa aqui sobre o espelho vai delimitar a área da superfície dele. E no caso, todo espelho plano ele vai acabar refletindo a luz de maneira regular. Tá? Como assim? Como eu falei na aula inicial lá de óptica geométrica, quando eu pego um feixe de luz, tá? Para quem não sabe o que é um feixe de luz, é um conjunto de raios de luz, ó. Por exemplo, aqui tem um raio de luz, outro raio de luz e outro raio de luz, ó. Esses raios de luz juntos, eles formam um feixe de luz. Como a reflexão é regular, vocês observam que esse feixe de luz, cada raio ele está paralelo um em relação ao outro. Quando ele for refletir, ele vai acabar refletindo também de maneira paralela. Então, se ele incidir paralelo, ele reflete paralelo. Então, isso aqui é chamado de reflexão regular. Só um instantinho, eu vou finalizar aqui o WhatsApp. Quem mandar uma mensagem no grupo agora, eu não vou ver mais, tá? Senão o WhatsApp vai ficar me atrapalhando aqui. Então, tá aí. Todo espelho plano ele tem uma reflexão regular. Agora, o que a gente precisa saber de um espelho plano? Olha só, quando eu for fazer a representação de um espelho plano, eu não vou fazer esse desenho aí todo complexo, não. Eu vou fazer o desenho do espelho plano assim. Ele vai ser uma reta. E aí, essa reta, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uns risquinhos assim, ó. Vou colocar aqui 3 aqui e 3 aqui. Então, essa parte de cima, ela vai ser a parte espelhada. E a parte que tem os risquinhos é a parte que não é espelhada. Quando eu coloco um raio de luz que vai incidir sobre esse espelho, eu posso fazer o seguinte. Nesse ponto onde esse raio de luz incide no espelho, eu posso pegar e traçar uma reta imaginária, uma reta que vai surgir aqui nessa situação. Ó. Essa reta ela é uma reta perpendicular em relação ao plano do espelho, tá? Então, você está ficando um pouco torto, mas não liga não, tá? Então, aqui, ó, essa linha pontilhada que eu fiz aqui, ela é uma reta perpendicular, ela não existe, tá? Você não vê ela, mas a gente imagina que ela existe aqui, e ela é perpendicular ao espelho. Quando eu falo que é perpendicular, significa que ela forma um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, essa aqui é a reta imaginária, ela é chamada de reta normal. A gente representa essa reta normal como N, tá? Reta normal. Esse raio incidente aqui, entre ele e essa reta normal, existe um ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que tem entre a reta que está incidindo no espelho e a reta normal, no caso, é chamado de raio incidente, representado pela letra I, com um chapeuzinho em cima dele. Então, esse aqui é o ângulo de incidência. Quando esse raio ele incide no espelho, ele vai ser refletido. Então, eu vou ter aqui ó, o raio refletido. Deixa eu localizar o melhor ângulo dele. Então, esse aqui vai ser o raio refletido. Vocês observam que nessa situação aqui, o maior cuidado para tentar fazer ele praticamente como se fosse espelhado em relação a esse outro. Né? Então, o que acontece? Esse raio que saiu aqui, ele é o raio refletido, e entre ele e essa reta que eu fiz aqui, uma reta pontilhada, existe um ângulo, e esse ângulo aqui é o ângulo de reflexão, representado pela letra R minúscula, com um chapeuzinho em cima dele. Então, nós temos um ângulo de incidência
e o ângulo de reflexão aí. Então aqui, ó, raio incidente, eu posso até colocar aqui, ó, que esse aqui vai ser o raio incidente. O raio incidente é aquele raio que vai incidir sobre o espelho, e esse aqui vai ser o raio refletido, que é aquele raio que vai sair do espelho. Agora, todo espelho plano ele vai obedecer a duas leis, tá? Existem duas leis que vocês têm que memorizar aí, tá? Nós temos a primeira lei aí, ó. Atenção, a primeira lei da reflexão em espelho plano fala que o raio incidente, o raio refletido e essa reta normal, eles fazem parte do mesmo plano, tá? Então, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano. A segunda lei, o ângulo de incidência, esse ângulo aqui, e o ângulo de reflexão, eles são congruentes. O que significa congruente? Significa que esses ângulos eles são iguais. Por exemplo, se esse ângulo I for de 30 graus, o ângulo R também é 30 graus. Então, eu poderia ter esse aqui, ó, uma situação de exemplo. Deixa eu separar aqui. Ó, fazer um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui um espelho, ó, espelho aqui no canto. E aí, esse espelho aqui, eu vou colocar um raio incidente sobre ele. Esse raio incidente, já que eu coloquei aqui, eu vou colocar a reta normal em relação ao espelho. Aí eu digo o seguinte, que em relação a essa reta normal e o raio incidente, aqui, ó, vamos supor que esse ângulo é um ângulo de 20 graus. Então, eu quero saber qual é o ângulo de reflexão. O que eu faço? Eu posso tracejar aqui, ó, deixa eu botar em vermelho, né? Traço aqui o raio refletido. Ele vai estar mais ou menos para cá, eu acredito que assim. E se aqui é 20 graus, esse ângulo aqui, que é o ângulo de reflexão, também é 20 graus. Pronto. Então, se eu quero saber o ângulo de reflexão, o ângulo de reflexão tem que ser igual a 20 graus. Está respondida aí a questão. Vocês entenderam aqui a situação? Tem alguma dúvida aí? Dúvida no chat, dúvida aí, vocês podem ligar o microfone, perguntar. Sem dúvida, né? Já que não tem dúvida, eu vou perguntar para vocês. Vou colocar uma situação aqui, ó. Vou fazer um problema e vocês vão me responder o que vai acontecer aqui. Ó, aqui vai ser o espelho. Vou colocar aqui. E eu vou dizer que um raio refletido está aqui, ó. Esse raio refletido, entre ele e o espelho, existe um ângulo de 25 graus. A minha pergunta é, eu quero saber quanto é que vale o ângulo de incidência. E aí, quem é que tem a manha de responder essa questão para mim? Quanto é que vale o ângulo de incidência? Vamos ver aqui no chat, vamos ver aqui na tela de vocês. Se ninguém responder, eu vou chamar pelo nome. Opa, essa é a resposta. 25. Cairo, Laura, 25. Tailane, 25. Jamala, 25. Nossa, todo mundo 25. Lindaiane, 25. Lecivane, 25. Maria Clara, 25. Evelyn, 25. Marcos, 25. João Paulo, 25. Tudo bem, então todo mundo acha que é 25, né? Aldinéia, 25. Muito bem. Pois, pessoal, todo mundo errou. Não é 25. Vocês não prestaram atenção ao que eu falei antes. Olha só. O que eu falei aqui, ó, voltando para esse exemplo. Eu falei para vocês que o raio de incidência e o raio refletido, eles
são o ângulo, aliás, o ângulo de incidência ou de reflexão é o ângulo que está entre o raio incidente e a reta normal. Esse aqui é o ângulo de incidência e esse é o ângulo de reflexão. Nessa situação aqui, para que eu encontre esse ângulo de incidência, você tem que considerar o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou traçar aqui, ó, a reta normal. Tá aí a reta normal. E se esse aqui é o raio refletido, lógico que eu vou ter o raio incidente que vai estar mais ou menos aqui assim. Digamos que esse aqui seja o raio incidente. O ângulo que eu estou procurando, pessoal, deixa eu só receber aqui quem está pedindo para entrar. Seja bem-vindo, Marcos. Então, o ângulo que eu estou procurando não é esse aqui, ó. Vocês estão me dando o resultado disso aqui, ó. Realmente isso aqui vai ser 25, mas esse aqui não é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de incidência. Agora, quanto é que ele vale? Então, para a gente responder isso aqui, me responde uma coisa antes. Quanto vale o ângulo entre a reta normal e o espelho? O ângulo é de quanto? O ângulo entre a reta normal e o espelho. Então, aqui, ó, vou repetir para vocês, ó. Se eu tenho um espelho, pessoal, aqui, ó, tá o espelho do lado aqui. E esse espelho, para mim ter uma reta normal, a reta normal, ela sempre vai fazer um ângulo de 90 graus, tá? Então, toda vez que eu falo alguma coisa normal, eu falo, essa caneta, eu vou colocar ela normal à mesa. Se eu falo que eu vou colocar normal à mesa, significa que eu vou colocar ele de uma forma que vai fazer 90 graus com a mesa. Então, essa reta normal, em relação ao espelho, tem 90 graus. Então, se aqui já tem 25, aqui está faltando uma parte para completar os 90. Então, quanto é que vai faltar aqui? O que eu faço? Eu pego os 90 menos esses 25 para me descobrir. 90 menos 20 é 70 e menos 5 dá 65. Então, aqui tem que ter 65 graus. Se aqui tem 65, aqui, ó, também tem que ter 65. Então, respondendo ao problema, o problema quer saber quanto é que vale o ângulo de incidência. Esse ângulo vale 65 graus. E tá aí a resposta do problema. Bem simples mesmo. Dúvidas aqui? E aí, alguma dúvida aqui no chat? Alguma dúvida aí? Todo mundo compreende essa parte? Ou precisa de mais algum exemplo? Sem dúvida. Certo. Então, vou seguir aqui. Então, repetindo. Leis da reflexão são duas. O ângulo de incidência, o raio incidente, aliás, o raio incidente e o raio refletido, junto com essa reta imaginária, essa reta normal, eles fazem parte do mesmo plano. Essa segunda lei fala que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são ângulos congruentes. Significa que eles são iguais. Tá bom? Seguindo aí, vamos para o próximo item, que é a imagem de um ponto. Vai começar a ficar mais interessante. Olha só, eu vou desenhar aqui o espelho. Vou desenhar da cor preta. Tá aí. Esse aqui vai ser o espelho. E, como eu falei antes, a parte espelhada vai ser aquela parte lisa do espelho. A outra que tem os risquinhos não é espelhada. Aqui eu vou colocar o ponto, olha. Um pontinho. Esse ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele vai ter uma imagem na frente do espelho. Agora a questão é saber onde é que vai ficar essa imagem. O que eu faço para saber onde vai ficar essa imagem? Atenção! Primeira coisa, a distância entre esse ponto e o espelho é sempre a mesma distância da imagem até o espelho. Por exemplo, aqui vocês observam que no caso aqui a minha tela está cheia de malha, né? Está toda quadriculada. Então você percebe que aqui, ó, nós vamos ter uma distância desse ponto aqui até o espelho de um quadrinho, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa aqui vai ser a distância do ponto até o espelho.
Se for para me fazer agora, a distância agora da sua imagem, a da imagem vai ser a mesma coisa. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser nesse ponto aqui que vai ser formada ali a imagem desse ponto aqui do ponto A. Então, aqui é o reflexo dele, ó. É o reflexo lá do ponto A. Então, se aqui, ó, a distância do espelho até o ponto A é uma distância x, aqui que é a imagem, vou até colocar um tracinho aqui para diferenciar, a imagem até o espelho a distância é x. Então, vai ser isso aqui. Se a distância aqui é 5 metros, aqui vai ser 5 metros. Se aqui é 2 metros, aqui também é 2. Tá bom? Vocês compreenderam aí? Deixa eu ver no chat. A Lara está perguntando: os ângulos de fora também são iguais sempre? Sim, Lara, os ângulos também vão ser iguais sempre, os ângulos de fora, tá? Eles sempre vão ser iguais. Se o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, voltando aqui, ó, se esses ângulos aqui de 65 e esse 65 são iguais, o outro ângulo aqui, o complementar, tem que ser igual a 25 graus, que vai ter que ser igual a esse aqui. Então, vai ter essa repetição, tá? Isso porque o espelho aqui ele é plano, é completamente reto. Então, vai ter esse efeito aí. Agora, voltando aqui à questão da imagem de um ponto. Vou perguntar aqui para vocês. Atenção aí, ó. Eu quero saber de vocês o seguinte. Se uma pessoa... Vamos considerar que a pessoa é o ponto, tá bom? Se uma pessoa tem uma distância de 2 metros do espelho, qual é a distância entre ela e sua imagem? E aí? Se a distância entre a pessoa e o espelho é de 2 metros, qual é a distância entre ela e sua imagem? Temos aqui 4, 4, tem mais? 3, 4, 4, 4, 2, acabou? 4 metros. Muito bem. Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos supor que a pessoa é esse pontinho aqui, que é o ponto A. Eu falei que a distância dela até o espelho é 2 metros. Então, significa que a imagem dela até o espelho também tem uma distância de 2 metros. Eu perguntei qual é a distância entre ela e sua imagem. A distância da pessoa até a imagem é de 2 mais 2. Totalizando aqui, ó, 4 metros. Então, essa aqui vai ser a distância entre a pessoa e sua imagem. Bom, então, sempre você vai somar. Tudo bem até aí? Coisa bem simples, não tem muito segredo. Nós vamos entender agora como é que vai ser visto esse ponto, tá bom? Eu vou pegar, colocar aqui embaixo uma outra situação, vou desenhar novamente o espelho. Nós vamos entender como é que vai se comportar o raio de luz que passa nesse espelho aqui. Olha só. Parte espelhada aqui do lado direito e aqui não espelhada do lado esquerdo. Supondo que eu tenho o ponto aqui, ó, que vai ser o ponto, e você vai estar aqui. Você vai ser o observador. Ó, você está observando aqui. Eu não sei se dá para aparecer, mas isso aqui é para ser um olho, tá? Então tá aí você observando ali a situação. Eu acho que eu vou até fazer o resto aqui para você pegar e ficar, ó, não entendi que ali é um olho. Tá aí, ó. É um dos rapazes que tem aí, ó. Então, você está olhando o reflexo desse ponto, o reflexo dele que é o ponto A. Então, eu quero saber como é que se comporta a luz nesse momento onde ela vai do ponto, passa pelo espelho e vai até o olho desse rapaz. Eu quero saber o caminho que essa luz vai fazer, tá? O caminho que a luz faz para sair do objeto, refletir no espelho e vir até o olho desse rapaz. Para você poder fazer o caminho que essa luz vai fazer aqui, primeiro você tem que desenhar a imagem desse ponto, tá? Porque esse rapaz aqui, ele está olhando para a imagem do ponto, ele não está olhando para o ponto em si. Então, vou fazer aquele mesmo esquema, ó. Eu posso até contar os quadrinhos. Deixa eu escolher uma linha mais fina aqui. Então, ó,
Aqui tem um quadrinho, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a imagem vai estar 6 quadrinhos do lado esquerdo. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser mais ou menos neste ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Então, esse ponto que eu estou fazendo aqui é a imagem de A. Bom, mesma distância. Então, o que acontece? O raio de luz, ele acaba saindo aqui do ponto A, incide aqui no espelho, e desse espelho aí, ele vai passar aqui, né? Vai gerar a sua imagem, e essa pessoa, ela está olhando a imagem ali. Então, significa que a luz dessa imagem vai passar no espelho até chegar no olho do observador. Então, esse aqui é o caminho que a luz está fazendo. Tá bom? Esse aqui é o caminho que essa luz faz para chegar no olho aqui do observador. Ah, mas se eu tivesse mais observadores, como é que vai ficar essa situação aí? Então, vamos ver aqui como é que ficaria com vários observadores. Então, aqui, ó, eu tenho um espelho. Vou colocar um ponto aqui, ó. Digamos que aqui seja o ponto. E eu vou colocar os observadores. Vou colocar um observador aqui. Deixa eu ver quem está chamando para entrar. Pronto. Vou colocar um outro. Vou colocar um outro observador aqui, ó, nessa localidade. Vou colocar um observador bem aqui. Deixa eu ver. Tá aqui o observador. E tá bom, senão vai bagunçar. Então eu tenho 3 observadores. Um observador que eu vou chamar de observador A, um observador B e um observador C. Todos eles estão olhando para esse ponto vermelho aqui, ó, olhando o reflexo dele. Então eu quero fazer o quê? Eu quero tracejar a linha imaginária, a linha pelo qual os raios de luz vão percorrer para chegar no olho de cada um desse observador. O que eu vou fazer? Vou pegar, já que eu tenho o ponto aqui, eu vou desenhar a imagem dele. Observe que o ponto está a uma distância de 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Então, 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Aqui vai ser o reflexo. Então, se aqui é o reflexo, o que eu faço agora? Vou pegar, vou até fazer a linha aqui dele, ó, do ponto, vai até o reflexo. E os observadores, eles não estão olhando para o ponto, não. Né? Eu vou chamar até esse ponto de ponto O. Eles não estão olhando para esse ponto O aqui, não. Eles estão olhando aqui para a imagem dele. Então, a luz desse ponto aqui, da imagem dele, vai sair dele aqui, ó, e vai se direcionar até o observador A. Então, esse aqui é o caminho que vai fazer até o A. Vou colocar de outra cor, de cor verde agora. Essa luz vai sair aqui, ó, e vai até o observador B. E vou colocar agora em roxo a luz que vai sair do ponto e vai até o observador C. Então, olha o caminho que essa luz faz. Nesse caso, você pode perceber que o observador ele não vai estar vendo, por exemplo, o A, ele não vai estar vendo o objeto aqui, nessa posição que eu coloquei. Não, ele vai ver o objeto naquela posição ali. Tá bom? Agora, detalhes, pessoal. Observação aqui, questão de espelho plano. Uma pergunta que eu faço para vocês. Eu quero saber se a imagem de um espelho plano ela tem tamanho diferente do objeto. Por exemplo, quando você se olha no espelho, a sua imagem ela é menor, maior ou igual ao seu tamanho? E agora? Quem é que sabe aí? A imagem de um espelho plano, ela é o quê? Ela é maior, menor ou igual ao seu tamanho? Sandrana diz que é menor. Evelyn diz que muda de acordo com a distância. Muito bem. O João Paulo diz que é igual. É igual, oxe, né? Antes a Evelyn tinha perguntado se o espelho estiver trincado, muda o raio de luz? Evelyn, se o espelho estiver trincado, vai mudar sim, porque no caso ele não vai ser plano, ele vai ter pequenas diferenças de nível. E como tem diferença de nível, cada pedacinho de espelho ele vai refletir a luz para um lado. É por isso que se você pega um espelho trincado e você olha o seu reflexo, você vai ver essa imagem tipo quebrada, vai ser um pouquinho distorcida.
Porque cada pedacinho tem um desnível diferente. Aí vai dar uma diferença aí na imagem. Certo? Então aqui o pessoal está respondendo que acha que tem o mesmo tamanho, acha que é igual, 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 igual. Muda de acordo com a distância. Maior ou menor, dependendo do espelho, eu acho. Interessante essa observação, Luiz. Então vamos entender aqui, ó. Pessoal, é o seguinte. Espelho plano, a imagem no espelho plano sempre tem o mesmo tamanho que o objeto. Não importa a distância, não importa o tamanho do espelho, não importa onde ele esteja, se está no teto, na parede, no chão. Se o espelho é plano, se esse espelho é plano, a imagem sempre tem o mesmo tamanho, sempre, tá bom? Aí você pode falar assim: ah, professor, mas quando eu vejo numa loja um espelho lá longe assim, a minha imagem é pequena. É verdade, você vai enxergar pequeno. Mas olha só, se você vê um avião passando ali, cruzando os céus, você vê ele o quê? Você vai ver ele grande, por acaso? Não, né? Você vai ver esse avião ali pequeno. Por quê? Por causa da distância. Quanto maior for a distância, menor é o ângulo visual, tá? Eu falei isso aqui na aula passada. Esse ângulo visual ele diminui, então você vai ver o objeto pequeno. Então a distância faz com que você veja pequeno, mas não significa que a imagem ficou pequena. A imagem tem o mesmo tamanho que o objeto sempre, tá? Isso no espelho plano. Agora a distância, questão de tamanho de distância, tamanho de espelho, isso não vai influenciar em nada. Deixa eu ver aqui no chat. A Lara está perguntando. Mas isso é de acordo com a distância e com a nossa visão, né? A distância, quando você fala distância, é a distância entre você e o espelho, tá bom? A distância entre você e o espelho. Se você está a uma distância próxima, 1 metro, você vê ali que sua imagem, seu reflexo é grande. Por exemplo, um espelho de parede, você vê ali que está grande. Mas à medida que você se afasta, você tem a impressão que sua imagem diminuiu de tamanho. Mas ela não diminuiu de tamanho. Ela tem o mesmo tamanho que você. Tá bom? Vai ser isso aí. Aí, quer uma prova disso? Olha só. Se, digamos que atrás de você tem uma televisão, tá? Uma televisão, um guarda-roupa, alguma coisa que você possa se guiar. E na sua frente tem um espelho. À medida que você vai se afastando do espelho, você fica próximo do objeto atrás, por exemplo, perto de uma TV, você vai ver que a sua imagem e a imagem do objeto, da TV, do guarda-roupa, vai ter a mesma proporção que a sua, tá? A sua imagem vai ficar menor do que o objeto que está atrás de você. Não, vai ter a mesma proporção. Então, significa que o seu tamanho e o tamanho de sua imagem é sempre o mesmo. Entendido até aí? Alguma dúvida? Então, esse detalhe é bem importante saber, viu? Vocês não vão pensar que o reflexo ele vai diminuir o tamanho, não. Sabendo disso aí, vamos seguir para frente, né? Ó, imagem de um corpo extenso. Vamos ver como é que funciona aqui. Pessoal, se você entendeu como é que funciona a imagem de um ponto, a imagem de um corpo extenso é muito fácil mesmo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse espelho, deixa eu botar ele para cá, para não atrapalhar muito. Aqui vai ser a parte não espelhada, a outra parte espelhada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um objeto aqui, ó. Deixa eu organizar aqui. Eu não gostei desse objeto, não. Vou fazer diferente. Ó, o que eu estou desenhando aqui é um triângulo qualquer, tá bom? Então, eu quero desenhar esse objeto aqui, o reflexo dele. Eu preciso desenhar um reflexo. Agora, como é que eu vou fazer para desenhar o reflexo desse objeto? Primeiro, você vai pegar e vai identificar os pontos principais desse objeto, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, ó, um canto, aqui tem outro ponto e aqui tem outro ponto. Eu vou chamar aqui, ó, de ponto A, ponto B e o ponto C.
Observa que esses pontos eu sempre estou destacando com letra maiúscula, tá? É assim que a gente vai fazer. Pontos a gente destaca com letra maiúscula. Próximo passo, já que você identificou os pontos, basta você desenhar o reflexo de cada ponto. Só isso. Então, olha só. O ponto A distância dele até o espelho, ó, é um quadrinho, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Então, o reflexo está 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. Aqui, esse ponto é o ponto A, ó, é o reflexo do ponto A. O ponto B, ele está a uma distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai estar aqui, o ponto B. Só conferir. 3, 6, 7. Certo. Vem aqui. Esse aqui é o ponto B. O ponto C tem uma distância de 3. Ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Esse aqui vai ser o ponto C. Ó. Então, tem uma imagem do A, imagem do B e imagem do C. Depois que você fez isso, basta ligar os pontos. Ó. Ligar o A com o C. Depois vou ligar aqui, ó, o B lá com A. E agora vou ligar o C aqui com B. Pronto. Liguei os pontos. Desenhei a imagem do corpo extenso. E está terminado. Próximo. Deslocamento e velocidade da imagem. A gente vai entender como é que vai funcionar a questão desse deslocamento que vai ter da imagem em relação ao espelho. Tá bom? Então aqui, ó. Novamente, vamos desenhar um espelho. Aqui. Essa parte aqui ela é muito fácil. Quem piscar o olho bem aí, perdeu. Porque é muito fácil, é muito rápido isso aqui. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui o desenho do meu ponto, novamente, ó. É só que esse ponto agora ele não está parado mais. Ele vai estar se movimentando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse ponto aqui, ó, ele vai se afastar do espelho. Aí, a imagem dele, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A imagem está aqui, ó. A imagem do A. Essa é a imagem dele, pessoal. Quando o objeto se afasta do espelho, a imagem faz o quê? A imagem se aproxima ou se afasta do espelho? Pergunta importante. Se o objeto está se afastando, a imagem está fazendo o quê? Repete de novo, professor. Aqui, ó. Se o objeto ele está se afastando do espelho, nessa situação aqui, a imagem dele vai fazer o quê? A imagem vai se aproximar ou vai se afastar do espelho? O que é que ela faz? E aí? Quem é que sabe essa? Então, aqui no chat está saindo afastando, 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 afasta, afasta, afasta. É o seguinte, se essa imagem, aqui diante do espelho, o objeto dele se afasta, a imagem, ela vai para cá, ó. Ela vai se afastar, tá bom? Se você fizer o contrário, digamos que em vez de afastar o objeto, você pega ele e aproxima do espelho, a imagem ela também se aproxima, tá bom? É isso que vai acontecer. Agora, se você fizer isso aqui, ó, se afastar do espelho e a imagem se aproximar, se isso aqui acontecer, você foge daquele lugar, porque esse espelho ele está assombrado. Tem problema com esse espelho aí. Não é coisa certa, tá? Então, largue de mão que isso aqui não é natural. Então, isso aqui não pode acontecer. Se acontecer, corre, que o negócio está feio. Vamos para a próxima parte aqui, ó. Então, se o objeto ele se afasta aqui, ó, do espelho, digamos que ele vai se afastar com uma velocidade de 2 metros por segundo, essa imagem aqui, ó, ela vai se afastar também. A minha pergunta para vocês é: qual é a velocidade de afastamento dela em relação ao espelho? Vamos ver quem é que sabe essa. Se o objeto se afasta com 2 metros por segundo, a imagem se afasta por quanto? Está saindo a resposta aqui. Saiu 2 metros por segundo. Ninguém mais, só a Sandriane. João Paulo. Muito bem, muito bem. Então, todo mundo aí, a maioria está dizendo que é 2 metros por segundo.
Então, vamos lá. Se aqui, ó, se ele se afastou com 2 metros por segundo, a velocidade de afastamento também é 2 metros por segundo, tá? Então, vai ser sempre assim. Se ele se aproxima com 2, a velocidade de aproximação também vai ser 2. Ó. Posso colocar assim, ó. Se o objeto aqui ele vai se aproximando, eu sei que a imagem se aproxima. Se ele se aproxima com 1 metro por segundo aqui, esse aqui também tem que ser 1 metro por segundo. Então, a velocidade ela é a mesma. Então, como eu falei aqui, ó, nesse caso, já que você sabe disso, já que você sabe que se você se afasta do objeto, do espelho, a imagem também se afasta e a velocidade é a mesma, outra pergunta que eu faço. Se a sua velocidade de aproximação é de 1 metro por segundo, eu quero saber qual é a velocidade relativa entre o objeto e sua imagem. Qual é a velocidade relativa entre o objeto e sua imagem? Pergunta fácil, pergunta simples. E está saindo 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Saiu ali 2 metros por segundo, né? Sandreane, que é amada 1 metro por segundo. Pessoal, eu vou repetir a pergunta para quem não entendeu. Tem gente que não está respondendo. Se o objeto se aproxima com 1 metro por segundo e a imagem também se aproxima com 1, qual é a velocidade entre o objeto e a imagem? Velocidade entre o objeto e a imagem. E agora? 1 metro por segundo. Então vamos lá, vamos verificar aqui. Saiu uma resposta diferente, bem no finalzinho, deixa eu ver aqui. João Paulo, 2 metros por segundo. Vamos ver aqui, João Paulo. Então, olha só. Se você se aproxima com 1 e sua imagem se aproxima com 1, o total disso aqui é 2 metros por segundo, tá? A sua velocidade de aproximação em relação ao espelho é de 2. Você quer uma prova disso? Olha só. Se você pegar um espelho, tá? Você pega um espelho. E aí, esse espelho aqui, você está vendo o seu reflexo. Se você fizer isso aqui, ó, aproxima e afasta ele o tempo todo do seu rosto. No momento que você faz isso aqui, você percebe que o seu reflexo, ele aproxima de você e se afasta muito rápido. Então, se você fizer isso aqui, você sente até uma tontura. Por quê? Porque seu reflexo ele se aproxima e se afasta muito rápido de você. Mesmo com a velocidade sendo baixa aqui, o seu reflexo parece estar mais rápido. Por quê? Porque vai somar a sua velocidade em relação ao espelho e vai somar a velocidade da sua imagem em relação ao espelho. Então, se você se aproxima com 1 do espelho, a sua velocidade em relação à sua imagem é de 2. Então, com isso, tem até uma formulazinha aqui, ó, que a gente pode colocar o seguinte. A gente pode botar que a velocidade, ó, esse Vzão aqui vai ser a velocidade relativa, tá? Posso colocar até um R, tá? Velocidade relativa. Ela é igual o dobro da velocidade em questão, tá? Então, ó, velocidade relativa, fazendo um cálculo aqui para quem não percebeu, é 2 vezes 1. E 2 vezes 1, nós temos um total de 2. Então, isso aqui vai ser 2 metros por segundo. Tá respondida aí a questão. Vou apagar que a letra ficou meio feia, né? Então, tá aí. Então, muito simples. Aí, uma pergunta para vocês, ó. Pergunta aqui, não vou nem anotar nem nada. Pessoal, vamos supor que vocês estão num veículo aí, tá? Um carro, vocês estão dirigindo ali um carro ou uma moto, o que vocês quiserem, tá? E esse veículo vai ter retrovisor, tá? Vocês não vão arrancar retrovisor, não, porque aqui o pessoal só anda de moto sem retrovisor. Mas vai ter um retrovisorzinho lá, tá bom? No retrovisor, você vai estar vendo o reflexo do pessoal que está lá atrás. Você está indo embora da casa do seu amigo, da sua amiga, tanto faz. Ele está lá paradinho na porta e você pega, sai embalado a 80 km por hora. Nesse momento, você está o tempo todo olhando para o retrovisor e está vendo o reflexo do seu amigo ou da sua amiga lá nele. A pergunta que eu faço é o seguinte: sabendo que você vê o reflexo da sua amiga e do seu amigo também vai ver o seu reflexo. Então, qual é a velocidade de afastamento entre você e o reflexo do seu amigo? Se você saiu a 80 km por hora, qual é a velocidade de afastamento
entre você e o reflexo do seu amigo. E agora? Quem é que sabe essa? Essa questão aí tem até uma na atividade. Então aqui está saindo 80, 80, 80. Acabou só? Só a Sandriane, João Paulo, Evelyn. Aqui. Agora é o nome dessa menina que eu não consigo pronunciar. Não sei se é Davina ou se é Davina. Me ajuda aí, eu não sei como é que se pronuncia o seu nome não. Se não ajudar, eu vou chamar de Davina, tá? Ou Davina. Davina é melhor, né? Não tem nem acento. Marcos 80, Tailândia 80, Maria Clara 80. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Eu vou voltar aqui pro. Vamos fazer o seguinte. Se você tá ali, ó, em cima lá da sua moto, e aí aqui vai ter o retrovisor, tá? Vamos supor que esse aqui vai ser o retrovisorzinho lá da sua moto. E aí, no caso, você aqui, ó, olhando o retrovisor da sua moto, aqui, ó, todo felizão, olhando aqui, a distância sua entre você e o espelho não muda nunca. Porém, a pessoa que ficou lá atrás, a pessoa que ficou lá atrás, olhando para você, ela vai mudar a distância. Vai mudar a distância em relação ao espelho. Então, se eu falei que você está se afastando a uma velocidade de 80 km por hora, a imagem dessa pessoa também vai se afastar a 80 km por hora. Então, essa aqui vai ser a velocidade de afastamento. Tá? Então, você vai ver essa pessoa se afastando de você a 80 km por hora. Outra pergunta que eu faço para vocês. Supondo que essa pessoa... Aí, João, tá zoando com o meu desenho, né? Meu desenho sou melhor. Tô te lendo, João. Então, assim, ó, supondo que a pessoa que ficou lá para trás, ela tá vendo o reflexo dela no espelho. Qual é a velocidade com que ela vê o reflexo dela se afastando? Sabendo que a moto está ainda a 80 km por hora, tá? E aí? A pessoa está vendo um reflexo, ela se afasta a quantos km por hora do seu reflexo? Então, nós temos 80, 80, 80, 80, 80. Muito bem, está sendo aqui uma chuva de 80. Pois vamos lá de novo o quadro, vamos verificar aqui. Então é o seguinte, pessoal. Nessa situação aqui, vou apagar esse desenho aqui que ele vai me atrapalhar. Dessa vez, a pessoa está parada. Quem está se movendo vai ser o espelho. Então, já que o espelho vai estar se movendo, vou colocar aqui, ó. A pessoa está aqui, parada lá, ó. Ela está se vendo ali no espelho, ó, toda feliz da vida. E o espelho, ele está se movendo, ó. Ele está indo, se afastando da pessoa a uma velocidade aqui de 80 km por hora. Significa que o reflexo dessa pessoa ali, ó, o reflexo ficou meio diferente, mas não tem problema não, né? Por aqui. Pronto. Aí o reflexo. Significa que o reflexo dessa pessoa, ela vai estar se afastando do espelho a quantos quilômetros? Ó, essa pessoa eu sei que está se afastando do espelho a 80 km por hora. E o reflexo se afasta a quanto? Do espelho aqui. Para quem não sabe, pessoal, se a imagem da pessoa, se a pessoa se afasta do espelho a 80, a imagem também se afasta a 80. Então, ela aqui, ó, essa imagem está se afastando a 80 km do espelho. É como se eu imaginasse, não que o espelho está se movendo, tá? É como se eu imaginasse que, em vez desse espelho estar se movendo, eu imaginasse aqui que é a pessoa que está se afastando. Se a pessoa se afasta a 80 km por hora, a imagem dela também se afasta a 80. Então, a velocidade de afastamento entre a pessoa e o seu reflexo é o dobro. É 160 km por hora. É isso aqui que vai acontecer, tá bom? Não tem a mesma velocidade de 80. Aí você fala, mas o espelho está se afastando. Ou o espelho se afasta, ou a pessoa, tanto faz. Eu sei que no final das contas, ambos estão se afastando, tá? O espelho e a pessoa. Então aqui vai ser 80. 80 desse aqui e 80 desse. Eu poderia até colocar uma outra situação, ó. Por exemplo, deixa eu apagar aqui esses 80.
eu poderia colocar uma situação meio hipotética aqui, mas vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que esse espelho ele se aproxima da pessoa e essa pessoa ela se aproxima do espelho. O espelho está se aproximando com a velocidade de 30 km por hora e a pessoa se aproxima com 10 km por hora. A minha pergunta é a seguinte: nessa situação, eu quero saber qual é a velocidade ou de afastamento ou de aproximação entre a pessoa e o seu reflexo. E aí? Quanto é que vale essa velocidade entre a pessoa e o reflexo? E agora? Quem é que sabe? Questão fácil. Saiu aqui 20. Quem mais? 10, 20, 10, 20, 20. Vou dar uma dica. Até agora não saiu nenhuma resposta certa. 20. Oh, agora saiu. Olha o João aí na molecagem. Que isso, João? Ó, João, é o seguinte. Se a pessoa se aproxima com 10 e o espelho com 30, o total de aproximação que vai ter é isso aqui, ó. Vai ser os 10 da pessoa mais os 30 do espelho. É como se no final da situação eu tivesse com o espelho parado, ó. O espelho vai estar aqui parado e a pessoa estivesse se aproximando com um total aqui, ó, de 40. Por que 40 que ela está se aproximando? Porque ela se aproxima com 10 e o espelho se aproxima com 30. Então, se os dois estão se aproximando, soma as velocidades, tá bom? Ah, mas se fosse o contrário? Se aqui fosse o contrário, em vez desse espelho se aproximar, ele estivesse se afastando. Aí, opa, então tem coisa errada. Se a pessoa tenta se aproximar e o espelho se afasta, então eu vou ter que subtrair. Então, é 30 menos os 10, tá? Agora é o seguinte, essa pessoa aqui, ó, se aproxima com 40 do espelho, tá? O total. Então, significa que a imagem dela, que está aqui, ó, eu faço um desenho mais feio do que o outro. Ó, a imagem se aproxima também com 40 km por hora. A minha pergunta que eu fiz agora há pouco foi: qual é a velocidade relativa entre a pessoa e sua imagem? Então, 40 mais 40, velocidade relativa, ó, 80 km por hora. Resposta do problema. Então, essa aqui vai ser a velocidade de aproximação. Tá bom? Entendido aí, turma? Então, agora aí a gente tirou a resposta ali, 80, o João também. Muito bem. Então, fico feliz de vocês terem compreendido essa parte. Vamos seguir, então. Ó, campo visual de um espelho plano. Então, vou fazer aqui o espelho. Dessa vez eu vou colocar o espelho deitado. Ele cansou, está cansado aí devido à aula. A aula está ficando comprida. E ele vai estar aqui deitadinho. Agora é o seguinte. Pessoal, quando você pega um espelho, qualquer espelho, e você coloca ele na frente do seu rosto, você pode perceber que você vai ver, além do seu rosto, você vai ver mais coisas. Você vai ver o fundo lá, as coisas estão atrás, tá? Se aparecer até uma pessoa atrás de você, você vai conseguir ver em certa situação. Então, esse espelho, ele tem um campo visual. O campo visual é toda aquela área que ele pode englobar, aquela área que ele vai, você vai conseguir enxergar através do espelho. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, que você encontra-se aqui nessa posição, aqui vai ser você, ó, observando aqui o espelho. Eu quero saber qual é o campo de visão dessa pessoa. Então é o seguinte, para você ter o campo de visão dela, você vai pegar dois raios incidentes. Como é que eu vou fazer isso aí, ó? Eu vou pegar um raio incidente partindo do olho da pessoa, tá? Quem enxerga é o olho, não é a venta nem a boca. E vou colocar num canto aqui do espelho. Observe que esse raio incidente aqui, ó, ele tem esse ângulo aqui, ó, de inclinação em relação ao eixo normal, né? Vou desenhar agora o raio refletido. O raio refletido aqui, ó, vai pegar o quê? Vai ser 1, 2 casas, 1, 2, 3, certo? Então, 1, 2 casas, e aí vai pegar 3. 1, 2, 3. Então, o raio refletido vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro raio de luz. O segundo raio de luz,
eu vou pegar ele do olho da menina e vou colocar lá no outro canto do espelho. Do jeito que ele está aqui, vou fazer o raio refletido. Ó. Aqui a altura dela em relação ao espelho tem 1, 2, 3, 4. E nós temos uma inclinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4 e 12 vai pegar mais ou menos aqui. Então, esse aqui vai ser o raio refletido. Atenção! Eu vou até apagar esse raio incidente aqui, ó. Vou apagar esse e esse aqui. Vou colocar ele de outra cor, só para não misturar muito. Deixa eu colocar ele aqui no azulzinho, não, esse azul aqui. Ó, esse raio aqui e esse raio aqui. Então, olha só, pessoal. Tudo, absolutamente tudo que tiver entre esse raio incidente aqui, ó, esse raio refletido, que eu vou chamar de R1, e esse outro raio refletido, R2, tudo que tiver entre esses dois raios, essa menina consegue ver nesse espelho. Tudo. Se eu colocar um ponto aqui, ela consegue enxergar, porque está entre os dois raios de luz. Se eu coloco um ponto aqui, ela vê o reflexo sim. Se eu coloco um ponto aqui, ela também vê o reflexo. Se eu coloco esse ponto aqui, aí ela não vê o reflexo, tá? Eu vou até batizar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C. O ponto D, ela não enxerga. Se eu colocar esse ponto aqui, ó, olha só, esse ponto está na frente do espelho, mas ela não consegue enxergar ele, não vê o reflexo, tá? Porque não está entre esse raio de luz nem esse. Se eu colocar esse ponto aqui, ó, tá de trás do espelho, ela não é mutante para enxergar através das coisas, então não tem como ver esse ponto F. Então ela vai enxergar apenas os pontos A, B, C e só. Ponto D está fora, ponto E está fora, ponto F está fora. Tá bom? Então esse aqui vai ser o campo visual desse espelho plano. Compreende? Certo. Então, já que não tem dúvidas, vamos seguir aqui. Ainda dentro desse campo visual, pessoal, eu não vou passar ainda para o outro ponto. Antes de começar a falar sobre ele, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês me respondam aqui na sinceridade. Eu quero saber, pessoal, supondo que eu tenho uma pessoa com 2 metros de altura. Olha só o tamanho da pessoa, 2 metros de altura. É quase um gigante. Eu quero saber qual é o tamanho do espelho que essa pessoa precisa para que ela consiga enxergar ela de corpo inteiro. Ela quer comprar um espelho, e esse espelho tem que ser grande o suficiente para que ela consiga se enxergar de corpo inteiro. Então eu quero saber de vocês qual é o tamanho desse espelho. Pergunta básica de espelhos planos. Quero ver o que vocês têm para me responder aí. Vocês podem digitar no chat, pode pegar, ligar o microfone. Eu não estou vendo o chat, então eu não consigo interagir com vocês, tá? Eu estou aqui na minha planilha de desenho. Então vamos lá. E aí? O cara tem 2 metros de altura. Qual é o tamanho do espelho que ele precisa para se enxergar de corpo inteiro? Então, aqui não faço ideia. Se ele comprar um espelho pequeno, ele também pode se enxergar aumentando a distância. É boa teoria, Caio. Uma boa teoria. Ninguém sabe aí qual é o tamanho do espelho? Pessoal, se vocês fossem comprar um espelho, vocês querem comprar um espelho para botar no quarto de vocês. Porém, o dinheiro está curto e vocês sabem que espelho, quanto maior ele é, mais caro ele é. Então, vocês querem comprar um espelho. Qual é o tamanho do espelho que vocês precisariam para vocês se ver de corpo inteiro? E agora? Vocês vão comprar esse espelho aí? Todo mundo já respondeu, está em cima? 2 metros? Não, não é 2 metros. Bota o espelho no teto. Não, mas assim ele vai ver só a cabeça. Taline. Ele vai ver só a cabeça dele. Ele vai olhar pro teto assim e não vai ver o corpo inteiro, não. Vai ver só a cara dele. A não ser que ele seja gordinho, vai ver a pancinha, tá? Assim, essas coisas. Mas, fora isso, não vai ver nada, não. Certo.
4 metros? Caramba, Marcos. Esse cara é complicado. 4 metros. Aí precisa de uma parede bem grande, um espelho de 4 metros de altura. A não ser que ele coloque a espelho deitado, né? Ele deite no chão para assim ver, né? Espelho de 4 metros, se deitar no chão. 1 metro. Muito bem. Certo. Então é o seguinte. Olhando aqui as respostas de vocês, eu vi que algumas pessoas já acertaram aí, tá? Mas vamos entender o que vai acontecer aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou desenhar aqui o reflexo desse rapazinho aqui. A gente sabe que se ele tem 2 metros de altura, a imagem dele... Perdi aqui o negócio. A imagem dele também vai ter um total de 2 metros de altura, não é isso? Então, vou colocar aqui, mesma distância, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o desenho dele, ó. Espelhar esse desenho. Se desse para espelhar seria bom, ó. Não espelha não. Não tem problema não. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, perfeito. Então aqui, ó, a altura dele também vai ser 2 metros aqui nessa brincadeira. Deixa eu só fazer a correção aqui do rosto dele. Tá aí, espelhado. Então o que acontece aqui, olha só. Eu vou pegar, eu vou traçar raios de luz do objeto aqui, ó. Objeto, e essa aqui vai ser a imagem. Eu vou traçar os raios de luz do objeto, onde ele vai ver, ele tem que enxergar do pé dele até a ponta da cabeça. Então vai ser isso aqui, ó. Vou pegar a linha vermelha, ó. Então, do olho dele, ó, ele vai enxergar os pés e ele vai ter que enxergar lá até a ponta da cabeça. Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó, nessa situação. O observador está enxergando aqui dos pés até a cabeça de sua imagem. O tamanho do espelho que ele precisa, não precisa ter o tamanho dele não, ó. Essa parte aqui que eu estou riscando agora, ó, isso aqui é o espelho que ele vai precisar. É só esse pedaço aqui. O restante ele não precisa dele, tá? Então, o espelho ele vai ter esse tamanho aqui, ó, daqui para cá. Então, esse aqui vai ser o tamanho do espelho. Opa! Então, esse aqui vai ser o tamanho do espelho. Eu vou chamar de tamanho X, tá bom? Agora, como é que eu vou determinar esse tamanho X? Olha só. A distância desse rapaz até o espelho, ó, a distância dele até o espelho é a mesma distância do espelho até a imagem dele, até o reflexo. Então, vou chamar essa distância de distância D, tudo bem? Aqui é a distância D e aqui é a distância D. Então, olha só o que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho aqui uma situação onde ele tem uma distância até o espelho, que é uma distância D, e a imagem dele, e dele até a imagem dele, né, aliás, vai ter uma distância de 2D. Tá, ó. A distância dele até o espelho é uma distância D, e a distância dele até a imagem dele é 2D, porque é o dobro, né? Então, o que acontece aqui? O que é que eu vou fazer? Vocês podem perceber que eu tenho aqui triângulos, tá? Como assim eu tenho um triângulo? Deixa eu alinhar direitinho, pronto. Olha, eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu vou marcar os pontos, ó, do observador a esse pontinho aqui, ó, que é a altura máxima, que é a altura mínima. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo. Eu vou até colocar de outra cor, só para vocês enxergarem ele, ó. Vou colocar em roxo aqui. Então, ó, esse aqui roxo é um triângulo. E eu tenho um triângulo maior. Esse triângulo maior é um que vai dele até chegar na imagem dele, no reflexo. Ó, vou colocar em verde aqui o tempo todo, ó. Agora estou até cobrindo o roxo já, ó. E pega toda essa altura. Então, são dois triângulos que eu tenho. Esses triângulos, eles são semelhantes. E como são semelhantes,
eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar a semelhança de triângulos, tá? Por causa dessas retas, que são retas concorrentes, através daquele teorema de Tales de Mileto, que vocês estudaram aí lá no 8º ano, 9º ano, coisa assim. O que eu vou fazer, ó? Eu posso pegar o tamanho do espelho, que é o tamanho x, e eu posso dividir pela distância do espelho até o objeto, que a distância é d. Isso tem que ser igual. Aí, no caso, eu vou pegar agora a altura da pessoa, tá? Que é 2 metros, e dividir pela distância entre ela e seu reflexo, tá? Que é o 2D. O que eu posso fazer agora? Eu posso cancelar D aqui e aqui. Eu tenho um x que é igual a 2 sobre 2, isso é igual a 1. Então, o espelho que ele precisa é de 1 metro só. Não precisa de um espelho de 3 metros, 4 metros, 2 metros, tá? Não precisa disso não. Só 1 metro já é o suficiente. Aí você pode falar, professor, mas se ficar mais longe, o espelho não precisa ser tão grande. Errado. O espelho, independente da distância, tem que sempre que ter pelo menos 1 metro para que ele consiga se ver de corpo inteiro, tá? Não importa a distância. Ele pode estar a 1 quilômetro de distância, o espelho tem que ter pelo menos metade de seu tamanho. Como é que eu sei que é metade? Olha só, eu posso apagar aqui esse 2, por exemplo, e no lugar de 2 metros, vou apagar aqui todo o cálculo, ó. Eu vou dizer que a altura da imagem dele é uma altura H. Então, o que foi que eu fiz? Eu pego o tamanho do espelho, que é x, divido pela distância do espelho até o objeto, né? Até a pessoa. A distância do espelho até a pessoa aqui é uma distância d. Então, é x sobre d. Isso tem que ser igual ao quê? A altura do reflexo, que é uma distância h, tá? Dividido pela distância do reflexo até o objeto. E a distância é d mais d, que vai ser 2d. Então, aqui, 2d. Posso cancelar d dos dois lados. Então, x, que é o tamanho do espelho, tem que ser igual à altura do objeto dividido por 2. Então, isso aqui é uma fórmula, pessoal. Isso aqui é uma fórmula que vai determinar o tamanho do espelho mínimo que você vai precisar para se ver de corpo inteiro. Tá bom? Então, assim, ó, se você estiver aqui, por exemplo, uma pessoa que tem 1,60 m, qual é o tamanho do espelho que ela precisa? Uma pessoa com 1,60 m. E aí, quem é que sabe? 1,60 m. Qual é o tamanho do espelho? Quem disser 1,60 m já errou. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Certo, saiu muita resposta até aí. Muito bem, pessoal. Se a pessoa tem 1,60 m, vai precisar da metade do tamanho dela, que é só 80 centímetros. Então, vocês já sabem qual é o tamanho do espelho que vocês precisam para poder se ver de corpo inteiro, tá? Basta pegar a sua altura e dividir por 2. Questão muito simples aí, bem fácil, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui o assunto. Agora, a associação de dois espelhos planos. Vamos entender como é que funciona essa associação de espelhos. Pessoal, essa associação é o seguinte. É eu pegar aqui um espelho. Olha só. Vamos dizer que aqui eu tenho um espelho. Dessa vez, você está vendo o espelho de cima, tá? Lá de cima. Você não está vendo o espelho lá não. Você está vendo o espelho de cima. Aqui eu vou ter um espelho. E bem aqui eu vou ter outro espelho. Deixa eu fazer as rebarbas aqui do espelho. Tá aí. Olha só, dois espelhos. Esse aqui eu vou chamar de espelho E1 e aqui eu vou chamar de espelho E2. Entre o espelho E1 e o espelho E2 existe um ângulo aqui, ó, um ângulo θ. Quando você coloca um objeto aqui, ó, entre esses dois espelhos, esse objeto ele vai gerar várias imagens. Ele vai ter uma imagem aqui, ó, em relação ao espelho E2. Ele vai ter uma imagem aqui em relação ao espelho E1. Ele vai gerar outras imagens ao redor aqui, ó,
inclusive uma imagem aqui. Então, ele vai apresentar várias imagens. Aí você vai dizer assim, professor, então aqui, quando eu tenho dois espelhos e tem um ângulo entre eles, ele vai gerar um total de 5 imagens? Não. Ele vai gerar uma determinada quantidade de imagens, mas vai depender muito do ângulo, desse ângulo aqui, ó, do ângulo θ. Então, dependendo desse ângulo aqui, do ângulo θ, tá difícil agora. Deixa eu apagar. Dependendo desse ângulo aqui, a quantidade de imagens pode mudar. Tá? A quantidade de imagens muda. Quanto menor for o ângulo, maior é a quantidade de imagens. Então, a quantidade de imagens a gente determina através de uma fórmula. Que fórmula é essa? É essa aqui, ó. N vai ser o número de imagens. Tem que ser igual a 360 dividido por θ menos 1. Essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai estar utilizando. Uma fórmula bem simples, tá? Por exemplo, deixa eu apagar esse negócio aqui, esses pontinhos que eu fiz, e esse ângulo θ. E vamos supor o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse ângulo que tem aqui, pessoal, é um ângulo de 40 graus. E eu coloco um objeto aqui, ó. Um objeto A. Eu quero saber quantas imagens esse objeto vai ter diante desse espelho que tem um ângulo de 40 graus. Quantas imagens ele vai ter? Então, a gente vai fazer o cálculo. Ó. Coloca N é igual a 360 dividido por θ. O ângulo é 40, então é dividido por 40, menos 1. Então, N é igual. 360 dividido por 40 dá 9. E 9 menos 1, isso aqui nós temos um total de 8. Então, tá aí. Este objeto A, ele vai ter um total de 8 imagens. Então, está respondido aí. Ele vai ter 8 reflexos, tá? Esse detalhe aqui, esse negócio de ângulo entre espelhos, esse aí é um truque que foi bastante utilizado, principalmente no cinema antigo. Hoje em dia, para você fazer uma cena de guerra, aquela cena onde tem um monte de gente se matando, aquele monte de coisa lá, hoje a gente utiliza computação gráfica, usa programas para poder fazer isso aí. Mas antigamente, para poder fazer esse tipo de efeito, não tinha computadores avançados, não tinha programas. Eles pegavam ali 15 atores, colocavam 2 espelhos, bem grande mesmo ali, e faziam um ângulo entre eles. Quando ele fazia esse ângulo e botava aqueles atores ali, botava eles para simular que estava brigando, e eles começavam a filmar eles, filmava os atores e o reflexo deles. Então, à medida que eles fechavam o ângulo de inclinação entre o espelho, parecia que tinha ali milhares e milhares de pessoas lutando. Então, olha só, por exemplo, aqui, ó, voltando aqui na mídia, ó, eu só tenho um objeto e ele gera 8 imagens. Se eu tivesse aqui, ó, um objeto B, um objeto C, um objeto D, ó, tenho 4 agora, 4 objetos. A quantidade de imagens que eu vou ter vai ser 4 vezes 8. Então, 4 vezes 8, eu tenho um total, ó, de 32 imagens, tá bom? Então, 32 imagens seria o resultado de 4 objetos. Fora os objetos, tá? Se eu somar mais os objetos aqui, eu tenho 36. Mas só o reflexo dele, só a imagem, eu tenho 32. Então, isso aqui é um truque que foi bastante utilizado aí, principalmente como falei, no cinema antigo, tá bom? Rotação de espelho plano. Agora essa parte aqui, eu quero que vocês prestem atenção, viu? Sai um pouquinho do chat aí para vocês entenderem essa parte, tá bom? Isso aqui é mais complexo um pouquinho, precisar de mais conhecimento, tá bom? Vamos lá, vou começar. Ó, como o título já fala, eu vou pegar e fazer um espelho rotacionar em torno de um eixo, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, desenhar meu espelho. Eu vou fazer preto esse espelho, porque senão vai dar confusão. Eu vou botar mais embaixo. Só para vocês verem, eu já estou tendo dificuldade para desenhar o negócio. Sinal que não é tão legalzinho. Então tá aqui, ó, o espelhozinho deitado normalmente, tá bom? O que é que acontece? Esse espelho aqui, eu vou colocar ele
um raio de luz incidindo sobre ele. Ó. Esse raio de luz, vou colocar ele da cor vermelha, tá? Porque senão confundir. Tá aqui. O raio de luz incidindo sobre o espelho. Agora, eu vou escolher um canto desse espelho e vou rotacionar ele, tá? Vou escolher esse canto aqui, ó, o canto esquerdo. Estão vendo aqui, ó, canto esquerdo que eu pintei de vermelho. Vou rotacionar. Como é que eu vou rotacionar esse espelho? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar em azul esse espelho, ó. Ó, aqui é o espelho. Quando eu falo que vou rotacionar, vou fazer isso aqui com ele, ó. Eu estou rodando ele, ó, estou girando o espelho. Então, eu rotacionei esse espelho até esse ponto aqui. Então, a posição que esse espelho alcançou agora, ó, que eu estou fazendo em azul, é uma outra posição. Tá? É uma posição aqui que ele rotacionou um certo ângulo. Esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo sigma. Olha só o símbolo dele, ó. Esse aqui é o ângulo sigma, uma letra grega aí. Tá bom? Então, eu fiz a rotação sobre esse ângulo. Esse raio de luz que está aqui em vermelho, eu não mudei nada não. Ele vai continuar, ó. Ele continua. Lembra aí da propagação retilínea da luz? Ele continua o seu trajeto até atingir o espelho. Então, essa situação aqui que eu fiz, ó, ele continuando, na primeira situação, quando ele atingir o espelho aqui, ele vai refletir, né? Então, eu vou fazer a reflexão dele. Eu vou colocar em rosa, tá? Aqui, ó, na primeira situação ele refletiu e veio para cá. Cadê? 3, 3. Acho que é aqui. Pronto. Essa aqui é a primeira situação, onde ele refletiu. Na segunda situação, onde ele segue direto, atinge o espelho aqui na parte azul, ele vai refletir também. É só que ele vai refletir agora assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer, mas vai ser mais ou menos assim que ele vai estar refletindo, tá bom? Isso aqui vai ser a inclinação dele. Então, olha o que aconteceu. Existe um nível de desvio do raio refletido. Esse aqui eu vou chamar de raio refletido R1 e esse aqui vai ser o raio refletido R2. Entre o raio refletido R1 e o raio refletido R2, existe esse ângulo de desvio. Olha só, eu posso até fazer aqui a prolongação desses raios. Deixa eu colocar bem fininho. Vou prolongar aqui, ó, o raio refletido R1, ó, estou prolongando ele para cá. E vou prolongar agora o raio refletido R2. Vou caçar aqui. E vai ficar mais ou menos aqui. Pronto. Prolonguei os dois raios. Deixa eu só encurtar esse aqui para ficar mais bonitinho o desenho. Então, esses prolongamentos que está feito aqui numa cor rosa mais fina, o ângulo entre eles, deixa eu botar aqui, cadê a tinta preta? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo θ, tá bom? É o ângulo delta, aliás. Esse ângulo delta é o desvio angular que foi sofrido entre o raio refletido R1 até o raio refletido R2. Agora a questão é saber montar aqui uma forma de encontrar esse ângulo aqui, esse ângulo delta e esse ângulo sigma aqui, tá? Tá parecendo com o delta minúsculo. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar aqui no primeiro caso, onde tem essa retinha vermelha aqui, o raio incidente vermelho, e vou traçar aqui, pessoal, a reta normal ao espelho, ó. Traçando aqui os pontinhos. Ele fica meio torto, tá? Mas é porque eu tento fazer assim, ó, com a mão, mas é meio difícil, tá bom? Essa aqui é a reta normal. Existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo, vamos chamar ele de ângulo A, tá bom? É o ângulo de incidência A. Na segunda situação, esse raio aqui, ó, quando ele passou a atingir essa parte do espelho, eu vou desenhar agora a reta normal aqui, ó, em relação a esse espelho, ó. Então, entre esse raio incidente e o espelho, existe um novo ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo B. Então, eu tenho agora
Antes eu tinha um ângulo de incidência A e agora eu tenho um ângulo de incidência B. Observe que o ângulo de incidência B ele ficou bem maior em relação ao ângulo de incidência A. O que eu posso fazer agora? Agora eu tenho que descobrir quanto é que vale esse negócio, né? Primeiro eu sei o seguinte, que entre esse raio, entre o espelho e essa reta normal aqui que eu fiz em preto, existe esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Então já tenho esse ângulo aqui. Eu preciso tomar como base o seguinte triângulo. Olha só o triângulo que eu vou tomar como base. Eu vou pegar aqui esse ângulo que nós temos aqui, que é o ângulo A. Vou colocar aqui, ó. Você repara aqui que esse raio aqui, ó, o raio que está atingindo o espelho aqui, esse ângulo aqui, ó, continua sendo A. Tá? Então, eu vou desenhar um triângulo aqui e eu espero que vocês compreendam que triângulo é esse. Para vocês não se perderem. Olha, eu vou começar aqui, ó. Primeiro, um pedacinho do espelho, tá bom? Esse aqui é um pedacinho do espelho que eu estou fazendo. O outro vai ser o espelho depois que ele inclinou. O espelho depois que ele inclinou, ele ficou mais ou menos assim. Tá bom? E o outro que vai fechar é o raio de luz que está pegando aqui, ó, e está passando para cá. Deixa eu mudar a cor dele. E ele atinge aqui. Tá vendo? Esse triângulo que eu fiz, pessoal, é esse aqui. Vocês estão enxergando ele? Ó, aqui vai ter esse ângulo. Eu vou chamar de ângulo delta. Ele parece com um delta minúsculo, tá? Então, o que nós temos aqui, ó. Essa parte aqui, esse ângulo que eu vou descobrir agora, esse ângulo aqui, pessoal, antes ele era 90, como vocês estão aqui, ó, 90 graus, e mais esse ângulozinho A. Então, esse ângulo todinho aqui, ele vale 90 graus mais A. Agora, tem um ângulo aqui, ó, que é um ângulo que eu não sei que ângulo é esse aqui, ó. Que eu fiz agora, que eu vou chamar ele de ângulo X. É o que está faltando. Porém, vocês observam que aqui ó, eu fiz uma reta normal em relação ao espelho aqui que está em azul, ó, essa reta normal que está pontilhada, e entre o raio que está em vermelho, que vai ser o raio incidente, e a reta normal, existe aqui ó, um ângulo beta, um ângulo B. Então, eu vou pegar e vou fazer essa linha pontilhada aqui agora. Ó. Fazer ela aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus em relação ao espelho. Se aqui é X, essa partezinha, o restante aqui, ó, para completar, é o B. Então, o que eu faço para encontrar esse B? Esse ângulo B aqui, ó, eu posso pegar ele. Ele é o chapeuzinho, eu estou colocando ele como vetor. Eu posso pegar esse ângulo B, somar com X. Isso aqui tem que ser igual a 90 graus. Todo mundo compreende essa parte? Muito importante, ó. Se eu peguei o ângulo B, somei com o ângulo X, isso tem que ser 90. Por quê? Porque o ângulo entre essa reta normal aqui, ó, e o espelho é um ângulo de 90 graus. Então, se eu peguei esse B e somei com o ângulo que tem aqui, lógico que tem que dar 90. Agora, quanto é que vale esse X? Atenção! Eu desenhei o triângulo justamente por um fato de uma situação. Eu quero saber de vocês qual é o ângulo interno de um triângulo valendo R$1.000. Quanto é que tem de ângulo interno em um triângulo? E aí, quem é que sabe? Sério que o João é inteligente, né? Bora, João. Quantos graus tem dentro de um triângulo? Não vale colar, viu? Não vale colar, não vale pesquisar. Ó, o João, passou longe, ó. 1.000 não é não. Lá, chegou perto, mas não é. Ah, agora chegou. Ela encontrou a Evelyn também, depois da dica, muito bem. Agora o João, que a gente sabe que é o fera aí, ele passou raspando ali no 1.000. Não deu não, João, dessa vez não. Não, eu perguntei um ângulo, não adianta descartar não. Você tá dizendo que é R$1.000 de quê? Eu falei que valia R$1.000, você não respondeu certo, perdeu. Então vamos lá, ó. Muito bem, já que vocês estão sabendo que é 180,
posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse ângulo aqui, ó, vou chamar de delta minúsculo. Eu vou somar com o x e vou somar com mais esse outro ângulo, que é 90 mais a. Tudo isso aqui tem que dar 180. Então, com isso aqui, eu vou isolar o x. Eu quero saber quanto é que vale o x. Então, eu vou repetir o x igual a 180 menos 90 menos o delta minúsculo e menos esse ângulo A. Então, x tem que ser igual, 180 menos 90 é 90. Então, menos delta menos A. Então, esse aqui é o valor do x. Já sei quanto é que o x vale, mas o x não me importa. Eu não estou nem aí para o x. O que me importa é o B. Vou pegar no lugar desse x e vou botar aquele valor que eu acabei de descobrir, que é 90 menos delta menos A. Comecei chamando de signo, agora estou chamando de delta. Acho que é por causa da minha letra. B igual a B mais, aqui ó, no lugar do x, é 90 menos o delta minúsculo, menos o ângulo A, isso aqui é igual a 90. Então, eu tenho 90 dos dois lados, eu posso cancelar aqui e aqui. Então, com isso, eu vou encontrar aqui, ó, que esse ângulo beta, o ângulo B, menos o A, menos o delta, tem que ser igual a zero. Eu posso até isolar o delta e encontro o seguinte, ó, que esse ângulo delta tem que ser igual a B menos o A. Então, isso aqui nós temos a primeira fórmula, que é para encontrar o ângulo que foi feito aqui, a inclinação desse espelho. Ele tem uma inclinação delta, e delta é igual a B menos A. Agora, o próximo é saber quanto é que vale aqui esse delta maiúsculo. Quanto é que ele vale? E agora, o que é que eu posso fazer para encontrar esse ângulo delta? Então, olha só. Aqui, ó, para entender quanto é que vale esse delta, você tem que olhar aqui para um triângulo. Esse triângulo que é feito por essa linha rosa fininha aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse rosa fininha e esse também. E essa setinha vermelha. Vou formar um triângulo. O que eu faço? Aqui, se aqui é B, bem aqui também tem que ser B. Então, nossa, ficando feia a letra aqui só. Então, bem aqui vai ser o ângulo B. Então, olha só, pessoal. Vou dar um zoom aqui um pouquinho, que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte. Muito importante aqui, ó. Se eu pegar, ó, vou traçar aqui uma linha preta aqui, ó, seguindo. Pessoal, pergunta importante. Eu quero saber quantos graus tem esse ângulo aqui que eu vou fazer em vermelho. Olha, esse de vermelho aqui, quantos graus ele tem? E agora, quem é que sabe aí? Vê no chat. Valendo 10 mil reais. E aí? A Sandrana já errou. E aí? Quantos graus ele tem? E João Paulo respondeu ali 180, 180, 180, 350, 180. Certo, muito bem. Tem gente que acertou aí, ó. Esse aqui é um ângulo raso. Ele tem 180 graus. Então, esse aqui é o que eu quero que vocês tivessem visto, tá? Agora, quanto dinheiro, quando vocês arrumar, vocês dividem comigo também, tá bom? Lembrando que eu disse que tá valendo, tá? Eu não disse que ia pagar. Então, aqui, ó, 180 é todo esse ângulo que pega essa parte aqui. Então, olha só. Se eu pegar aqui esse B, vou até destacar aqui, ó, somar, ó, B mais esse B, mais o valor que tem aqui, tá? Aliás, mais esse valor aqui, ó, todinho, ó, todo esse azulzinho aqui. Tudo isso aqui vai dar 180. Então, esse valor que eu acabei de destacar ali, eu vou chamar de valor Y, tá bom? Vai ser um novo valor, aqui eu vou chamar de valor Y. Então, eu tenho que se eu somar B, vou colocar aqui em cima, ó, somar B, mais esse outro B, mais o Y, isso é igual a 180. Logo, o Y, ele tem que ser igual a 180 menos 2B. Então, encontrei o valor do Y. O outro aqui, ó. Esse outro aqui. Agora, vamos
ter atenção somente para essa parte aqui que eu vou destacar para vocês em preto. Olha só. Aqui, ó, preto aqui, outra aqui. Se esse ângulo aqui é A, o outro ângulo aqui, esse complemento que eu fiz em preto aqui, também é A. Por quê? Porque aqui em cima é A, então essa outra parte aqui também teria que ser A. Logo, esse ângulo aqui, desse triângulo, essa parte aqui, também vale A. Então, o que acontece? Como falaram aí anteriormente, todo triângulo dentro dele, o ângulo interno é de 180 graus. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar aquele delta que está ali, ó, delta, somar com, aqui nesse canto tem A mais A, né, que é 2A, e somar com esse valor Y do outro canto, ó. Eu somei delta, olha só o que eu estou fazendo, somei delta, mais 2A que tem aqui, e agora eu vou somar com esse valor Y desse canto, e esse valor Y eu acabei de encontrar ele. Então, vou somar mais 180 menos 2B. Isso aqui tem que ser igual ao ângulo interno de 180 graus. O que eu faço depois disso? Eu posso cancelar o 180 aqui e aqui e vou isolar esse delta. Isolando delta, ó, delta é igual. Eu posso colocar assim, ó, 2B, ó, e aí no caso menos 2A. Observa que eu peguei o 2B que está negativo, passei para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. E esse 2A que está positivo, quando eu passei para o outro lado, ele já ficou negativo. Com isso, eu posso isolar esse 2 e encontro o seguinte, ó, delta é igual a 2 multiplicado por B menos A. Mas olha só, B menos A já está aqui, ó, é o delta minúsculo. Então, esse delta maiúsculo aqui, ó, ele é igual ao dobro do delta minúsculo. Então, aqui eu tenho uma outra fórmula para representar. Então, esse desvio, o desvio do raio refletido, ele vale o dobro da abertura aqui, da rotação do espelho plano. Então, tá aí. Encontramos aqui as duas fórmulas necessárias, tá? Eu fiz todo esse procedimento, eu não passei direto para a fórmula para vocês, porque é necessário vocês conhecer essas propriedades. Você vai ter problema que ele não basta ter somente a fórmula para responder. Você precisa conhecer a propriedade por trás para determinar esses valores. Tudo bem até aí, pessoal? Entenderam esse assunto? Alguma dúvida aí nele, na rotação do espelho? Pessoal, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma lista de exemplos para fazer com vocês. Para fazer aí. É só que eu não vou fazer hoje. Por quê? Porque a aula ela ficou um pouco estendida, tá? Nós começamos às 18 horas e já está passando para as 20. Eu aposto que vocês já estão cansados, já ficaram bem saturados por hoje, tá? Então, eu vou deixar esse exemplo para uma próxima aula. Tudo bem para vocês? O pessoal está tão cansado que quase ninguém mais responde. Estão todos já morrendo. Acho que largaram o telefone ali, foram jantar, foram outra coisa. Opa! Tá acordado aí um bocado. Muito bem. Pronto. Pois, pessoal, agradeço a participação de vocês, tá? Eu desejo para vocês uma boa noite, bom descanso aí, tá? Bons estudos. Nós estamos na quarta-feira, também longe do final de semana, mas de agora já desejo um bom final de semana para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas aí na atividade, não conseguir responder alguma coisa lá, entre em contato comigo, manda mensagem lá, pergunta que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Se mandar mensagem de noite para mim, no dia seguinte que eu respondo. Eu não respondo no mesmo dia não, tá bom? No dia seguinte eu respondo. Se mandar meia-noite, no dia seguinte. Se mandar no sábado, na segunda. Domingo, na segunda. Bom? Pois, pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até mais. Boa noite.